Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 12 de janeiro, a quarta live que eu tô fazendo de uma sequência de 15 dias, 16 dias, sou péssima com datas. Hoje, para quem não sabe, eu tô fazendo lives diárias às 13 e às 21 horas. Até dia 25. Então, se você ainda não anotou na sua agenda, anote, porque os temas estão incríveis. Atrasei um pouquinho, porque eu tava tentando fazer a live simultaneamente aqui no YouTube, não deu certo. Hoje a minha internet tá muito ruim, acho que como choveu muito em São Paulo, mas maravilhoso, a gente não deixa de passar o conteúdo. Eu tô morrendo de dor de garganta, então se em algum momento a minha voz falhar, vocês já sabem, mas eu também não queria deixar de estar aqui com vocês. Gente, não é Covid, tá? Já fiz o teste, tá tudo certo. Boa noite pra todo mundo, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre os principais erros de iluminação nos projetos. Se alguém puder escrever aqui esse tema pra mim, só para eu fixar, porque eu não sei porque a minha área de comentários não está fixando, eu agradeço. E eu vou falar para vocês, clicarem no aviãozinho, convidarem algum amigo arquiteto para também assistir essa live, para não perder esse conteúdo, porque ele tá muito bom. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, clica na interrogação que tá aqui embaixo. E aí manda as perguntas por aí, porque ao longo da live a gente vai respondendo e vai tirando todas as dúvidas. Eu queria saber primeiro quem estava na live das 13 horas ou quem viu alguma live de ontem. Manda um eu e... Bom, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, o pessoal vai entrando. Ai, obrigada, Fran, maravilhosa. Obrigada, consegui fixar, maravilhosa. Muito obrigada. Ontem eu falei muito sobre conceito de projeto, como você conceitua o projeto, como você faz para estruturar o seu projeto de uma forma muito complexa no sentido de qualidade de projeto. Eu falei muito sobre isso e dei alguns bons exemplos. Hoje eu vou falar quais são os principais erros que os arquitetos cometem e por que eles cometem, e vou falar como que você como não cometer isso, né? E sabe de uma coisa, gente, que eu tava até pensando aqui? Que às vezes vocês, ou enfim, cometem alguns erros que vocês nem sabem que são erros. Por isso que eu acho muito importante a gente pontuar isso de uma forma muito clara, né? Enquanto eu vou falando, se vocês puderem mandar, se vocês já passaram por alguma situação que a iluminação não ficou boa, que você viu que era um erro de iluminação e como você conseguiu consertar isso, se você consertou ou se você arrumou isso depois, no próximo projeto e tal, como que você fez para organizar isso. Oi, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Não para de entrar gente, que legal. Vanessa, tudo bem? Bom, o primeiro ponto que eu vou falar que é o principal erro que eu vejo e que às vezes as pessoas falam: ai, mas eu vi no salão de beleza XPTO, ai, mas eu vi um vídeo na internet que fala para fazer isso na bancada de maquiagem. Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia do que seja? O principal erro é misturar lâmpada branca e amarela, temperaturas de cores diferentes, numa bancada de maquiagem, achando que você vai ter uma reprodução de cor melhor. Gente, isso é mito, não existe isso. Ah, legal, Van. Não existe isso e eu vou explicar tecnicamente por quê. Quem aqui já misturou lâmpada branca e amarela nos projetos, nas bancadas de maquiagem? Manda uma lampadinha aí, só para eu saber. A Aline já misturou? Então vamos aprender por quê, né? Bom,
O que a gente tem muito que se preocupar em relação à iluminação de bancada de maquiagem e por que não dá, não pode misturar essa... É que na verdade não é que não pode, é que não faz nenhum sentido, tá? As lâmpadas amarelas, e isso agora eu não tô falando de IRC, a temperatura de cor ela muda a percepção que você tem do espaço. Então, uma lâmpada amarela deixa o ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, mais intimista, mais quente no sentido de acolhimento e não de calor. E uma lâmpada branca, ela agita mais, ela aguça a produtividade, deixa tudo mais pálido, deixa tudo mais branco, realça os tons azuis, e deixa tudo mais frio, impessoal. Então, o primeiro ponto de todo é qual é a percepção que você quer passar para esse espaço, né? Você vai misturar essas duas percepções? Não faz sentido, tá? E a outro ponto muito importante é o seguinte: a lâmpada amarela, ela realça mais os tons terrosos e quentes, e a lâmpada branca realça mais os tons azuis e frios. Quando você mistura os dois, não faz sentido. Você quer destacar o quê? Você quer realçar o quê, sabe? E aí também entra uma outra questão que você tem que analisar aliado, em conjunto com a iluminação, com a temperatura de cor, que é o que? O IRC, o índice de reprodução de cor. Então, quando você tem ambientes muito técnicos, não faz sentido você colocar temperatura de cor misturada, porque você não vai realçar nem cá nem lá, se você não se preocupar com o IRC. O IRC é o índice de reprodução de cor. Quanto mais alto, mais próximo de 100, maior fidelização de cores você tem. Então, azul marinho, preto é preto. Para maquiagem é essencial. Bancada de banheiro, quando você faz maquiagem, barba, closet também é essencial, vitrine de loja, provador de loja. Provador de loja um exemplo muito bom, né? Como que você quer que aquela pessoa... Então, a pessoa tá andando no corredor, olhou aquela vitrine maravilhosa, com IRC bom, toda iluminada e tal, com projeto top, pega aquela roupa verde e uma vermelha e vai pro provador. Aí, chega no provador, tem uma lâmpada branca. Ela se sente... E um foco bem em cima dela. Ela se sente desconfortável. Ai, que ambiente frio, impessoal. Diferente se ela estivesse no ambiente com uma lâmpada amarela, que ela ia se sentir confortável, acolhida, bem de estar ali. Ela quer ficar por mais horas, porque a lâmpada amarelada passa essa percepção. E sem uma lâmpada de foco, né? Uma luz indireta que ilumina todo o corpo, que valoriza o corpo e não que cria sombras. Por isso que a gente não pode pontuar a luz em cima da pessoa, né? A gente tem cavidades, o rosto tem cavidades. E aí você entra no provador e você tem essas duas cores. Você tem a cor amarela e você tem a cor branca. Qual é a percepção, qual é a sensação que você quer que seu cliente sinta ali? Não faz sentido, né? E não acha que, tipo, vai realçar o amarelo e os azuis. Não vai, tá? Não vai. Essa questão da percepção é muito... às vezes, assim, é até difícil de explicar, da pessoa entender. Por isso que eu repito muito isso, repito. Então, você tem a percepção do espaço, um espaço mais frio, um espaço mais quente, sensação de acolhimento. E aí, você entra com o IRC e o IRC fala assim, olha, toque todas as cores para você conseguir ver todas as tonalidades. Então, se você tiver com uma lâmpada branca ou amarela com IRC alto, você vai ter essa reprodução de cor. O que vai mudar o quê? É a percepção do espaço, qual é a sensação que você vai ter ali. Por isso que misturar não faz sentido. Ou você vai para um lado ou para o outro, né? Gente, ficou claro isso? Consegui esclarecer isso pra vocês? Alguém tinha muita dúvida em relação a isso? E tem um ponto muito legal também, que aqui eu fiz um vídeo sobre isso, e no meu curso eu tenho uma aula inteira que eu falo sobre temperatura de cor, sobre IRC, uma aula bem extensa e bem profunda, que eu ensino sobre isso, ensino você a pensar em qual temperatura de cor você tem que usar em cada ambiente. Aliás, esse vai ser um tema de alguma live, de algum dia. Como eu sou ruim com datas, eu não lembro o dia exato, mas vocês também podem ficar de olho aí nas coisas que eu vou postando, nos temas que eu vou postando. Tem um vídeo que eu postei, inclusive falando sobre maquiagem, que eu falo que a MAC Cosméticos, ela fez um estudo para verificar qual é a melhor temperatura de cor para maquiagem, para bancada de maquiagem. Ixi, voltou? Vocês estão me vendo? Deu um pause aqui.
E aí, voltou, gente? Todo mundo me ouvindo? Bom, a MAC fez um estudo para... Ai, que bom. Era a minha internet. Minha internet tá oscilando. Falando das principais... Qual que é o melhor tipo de iluminação, qual que é a melhor temperatura de cor e o melhor tipo de LED para a bancada de maquiagem. E o que ela chegou à conclusão, um estudo de 25 páginas, super complexo, incrível, maravilhoso, que eu amei, li inteiro. Ela fala que é a lâmpada 3000 com IRC alto. E por que é a lâmpada 3000 para destacar a pele, para destacar seres humanos? Porque o que a gente tem embaixo da nossa pele? A gente tem sangue. E isso é vermelho, isso é quente, o ser humano é quente. Então não faz, por isso que a gente fica mais bonito no golden hour e não na luz do meio-dia. Tira uma foto com o mesmo look ou no mesmo lugar no golden hour e depois tira ao meio-dia, ou ao contrário, né? Enfim, você vai ver a diferença de cores, porque a luz do sol do meio-dia, ela é branca, 6.500 Kelvin. Bom, já me estendi muito falando sobre isso, né? É um tema que eu gosto muito, que eu adoro. E sempre tem coisa pra falar. Por isso até que acho que a aula do meu curso tem 1h e pouco e tal. É super legal, mas passa muito rápido. Bom, um outro ponto que é muito polêmico e eu adoro coisas polêmicas é a questão da luz verde no jardim. Quem aqui acha que tá ok usar luz verde no jardim? Quem aqui gosta de luz verde no jardim? Quem aqui projeta com luz verde no jardim? Coloca aqui um eu só pra eu saber se a gente tá alinhado. Bom, a questão da luz verde no jardim é a mesma coisa da temperatura de cor. Quando a gente usa uma luz verde para destacar vegetações, a gente está tingindo tudo de verde. A gente não está valorizando as tonalidades de verde daquela vegetação, os rosas de uma orquídea, um ipê amarelo. Um ipê amarelo com uma lâmpada verde fica o quê? Azul? Então, assim, não faz sentido. O que a gente sempre quer? Olha lá, a Jéssica nunca gostou, arrasou. Jéssica, minha aluna maravilhosa. Depois de você, detesto. Então, mas tem um embasamento, né? A gente quer o quê? Valorizar aqueles jardins maravilhosos, iluminar de forma que o jardim fique mais valorizado e não desvalorizado. Iluminar de forma que o jardim fique em destaque, que a gente destaque aquele jardim. E você não necessariamente... Para fazer isso, você, primeiro, não precisa usar muita iluminação, um fluxo luminoso muito intenso, encher o jardim de luz, pelo amor de Deus, né? Já vou falar de luz azul, Yara, também, é um outro tópico. E aí, quando você especifica a luz verde, ela é totalmente artificial, ela é meio... sei lá, meio marca-texto, né? É um verde muito artificial, não é um verde que vem da natureza. Então você acaba tingindo toda aquela vegetação com o mesmo tom de verde. As tonalidades bonitas de tons de verdes, elas desaparecem. E isso não é bacana. Porque o que a gente quer com a iluminação? Qual que é o ponto principal da iluminação? Valorizar a arquitetura e interiores. E nesse caso, a área externa. Aqui você não está valorizando, você está distorcendo as cores reais. E esse não é o papel da iluminação. Esse não é o papel do luminotécnico nem do arquiteto. Por que vocês usam materiais naturais, pedras naturais, madeira que a gente ama, também sou arquiteta, então eu posso falar, madeira que a gente ama, pedras naturais, canjiquinha, ladrilho hidráulico com cores e tal, e aí você vai colocar uma luz verde? Poxa, sabe? Não faz sentido. Sem contar que tem um outro ponto também muito importante. Quando você tem uma piscina... e tem a vegetação em volta, por exemplo, vamos criar essa situação, né? E aí você coloca uma luz verde, essa luz verde, ela mancha o restante da iluminação, ela mancha a piscina, se tiver alguma casa perto, ela mancha a casa, por quê? Luz reflete em tudo, então ela vai refletir na vegetação. Muitas vezes, ao fazer projetos de área externa, eu uso a própria vegetação como plano de reflexão. Então eu uso, por exemplo, o caule da árvore para refletir, voltar para a área de circulação, uso a copa da árvore, explodo uma luz na copa da árvore e aquela luz se espalha, onde as pessoas passam, nos caminhos. Então, o ponto também da iluminação de área externa é iluminar superfícies, tá? E não iluminar o céu. A gente tem que iluminar superfícies. Esse é o terceiro erro.
Então, quando eu vejo, por exemplo, um projeto de jardim lindo, maravilhoso, mas tem um embutido de piso, luz para baixo e para cima no meio de um gramado. Aí eu penso assim, mas gente, vai iluminar o quê? Vai iluminar o céu? Meu Deus, não faz sentido. Diferente se você tem um muro, uma parede, uma vegetação, aquilo é iluminado. E é isso que a gente precisa, tá? O outro ponto que eu vejo como erro também e que eu não pratico, que eu não uso. Gente, tem um ponto muito importante também. Eu sempre falo para as minhas alunas, eu sempre ensino isso para as minhas alunas. Vocês têm que saber qual é o seu limite. Qual que é o seu limite? Você não usa luz verde? Esse é seu limite? Então, se o cliente pedir, você vai explicar o porquê você não gosta de luz verde, ou porque você não usa luz verde, o porquê não é legal. Você vai mostrar fotos mostrando a diferença de uma luz verde e uma luz amarelada numa vegetação. Mas se ele bater o pé e ele quiser, você vai fazer? Eu não faço. Eu tenho um certo limite. Tem coisa que eu falo, ok, tá tudo bem, a gente consegue adaptar. Mas luz verde, não dá. Não dá. Porque o que a gente tem que pensar é que o nome de vocês vai estar naquele projeto. Quando chegar algum amigo lá na casa do cliente, vai falar assim, quem fez essa iluminação? A Jéssica. A Jéssica que fez, ela falou que luz verde tá tudo bem. Sabe? Então a gente tem que pensar nessas coisas também. Um outro ponto que eu penso muito e que eu falo muito também é em relação à iluminação RGB. RGB é aquela iluminação que fica mudando de cor e que você escolhe a tonalidade que você quer, azul, vermelho, verde, roxo, amarelo, tal. Até uma coisa muito, muito engraçada. Tem um vizinho aqui, o meu prédio é um condomínio, e aí tem uma torre que eu vejo bem aqui, ó. É um fato bem curioso, tá, gente? E eu não sei o que aquela pessoa fez naquela varanda, mas às vezes quando ele... sábado à noite, tô fazendo um churrasco. Aí a fita de LED da marcenaria tá verde, o pendente da mesa tá vermelho, em volta da mesa tá amarelo. Eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus do céu, que aflitivo. Me dá vontade de dar uma batidinha ali e falar, moço... Então, deixa eu te explicar uma coisa, mas eu jamais faria isso, né? Acho super desagradável. Mas eu fico aqui olhando aquilo, eu fico inconformada. A próxima vez eu vou tirar a foto e vou postar pra vocês. Então, em relação à iluminação colorida, eu não gosto, não uso, não faço, não pratico. A não ser que seja uma demanda muito específica. Ó, Pri, um circo. Não fui eu que falei, hein? Foi você. Não gosto, não uso, não pratico e não especifico nos meus projetos. E quando o cliente vem com essa, eu explico a mesma coisa em relação à lâmpada verde. A gente vai tingir tudo aquilo de uma cor determinada. Então, cromoterapia. Putz, sei lá, você tem um banheiro super bonito com um revestimento verde claro e aí você coloca uma luz vermelha? Sério? Sem contar que, dependendo da cor, não é bacana, né? Porque, segundo a psicologia das cores, cores muito quentes, tipo vermelho, laranja, agitam e deixam a pessoa nervosa. Então, pra tomar banho não é legal. Cores, o azul acalma, traz tranquilidade e tal. Mas será que a gente não pode usar um revestimento azul? Precisa ser uma luz azul? Tingir tudo com aquele tom artificial? Pra mim não faz sentido, tá? Claro que, assim... Obrigada, Lia. Claro que, assim, às vezes você pode... vai fazer uma graça. Você tem uma lâmpada Smart, que tem lâmpada Smart, agora que você controla por controle remoto, eu tenho essa lâmpada, e às vezes você quer fazer uma graça, mas assim, é num abajurzinho pequenininho, e olhe lá, né? Olhe lá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque você não valoriza o seu projeto, você distorce as cores e desvaloriza. Tem uma frase do Niemeyer que é muito boa, eu sou mega fã do Niemeyer, bom, quem não é, né? E que ele fala, uma iluminação ruim pode valorizar um projeto mediano ou acabar com um bom projeto. E isso é muito verdade, gente. Imagina você colocar na sua sala que tem marcenarias com folha de madeira natural, piso, porcelanatos enormes, paginação grande, um porcelanato bonito, marcenaria incrível, sofá com tecidos maravilhosos, uma cortina legal e tal. Aí você faz uma luz de cada cor?
Poxa, não faz sentido, né? Quem concorda comigo, manda um eu aí, por favor. Quem concorda comigo? Tô falando sem parar, sem parar, sem parar. Quando vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar que eu vou respondendo também. Bom, já falei 4 erros, né? Se alguém estiver anotando, depois a gente faz uma lista, tá? Bom, o 5º erro seria posicionar, o que eu vejo muito também nos projetos de quem não entende de iluminação. Então, posicionar o foco de luz, as luminárias, em cima de locais de permanência. Eu falo muito isso nas minhas aulas também, eu falo muito isso nas lives, eu bato, repito, porque uma hora entra na cabeça. E para um lugar que eu estou estar iluminado, eu não preciso que a luz esteja exatamente em cima de mim, ela pode estar aqui do lado, porque tudo reflete para o ambiente. Então, essa questão de posicionar luminárias, principalmente luminárias de foco, né, em locais de permanência, o que seriam locais de permanência? Sofás, poltronas, cadeiras de mesa de jantar. Quem aqui já foi em um restaurante que tinha um foco bem em cima de você e você quis ir embora logo? Totalmente desagradável. Parece que a pessoa não teve o cuidado de pensar e posicionar as luminárias atrelada ao seu layout, né? Por isso também, que é um ponto importante, eu uso luminárias orientáveis, porque se por algum acaso eu só uso orientáveis, se por algum acaso você decidir mudar a sua poltrona de lugar, tá tudo certo. A gente orienta o foco e tira esse foco de cima de você. O que a gente tem que pensar muito, uma dica que eu sempre dou, é falar assim, ai Nick, mas como que eu vou saber? Poxa, colocar um micro LED para valorizar a cabeceira. Eu falo, não é legal, mas como que eu vou saber? Nossa, me dá uma agonia, eu não sei. Gente, se coloca no lugar da pessoa que vai usar aquele ambiente e pensa, bom, se eu colocar uma luz de foco em cima da cama para lavar a minha cabeceira, quando eu estiver deitado, olhando para cima, aquele ponto vai me incomodar? Aquela luz vai me ofuscar? O que vocês acham? Que vai ou não? Que eu vejo muito esse tipo de, foquinho riscando a cabeceira. Será que isso vai incomodar a pessoa que estiver deitada, lendo, relaxando? Será que é esse tipo de luz que é o mais legal, o mais adequado para esse tipo de ambiente, para esse tipo de situação? Então se coloca no lugar da pessoa que vai usar aquilo. Vê, quarto é um lugar para relaxar, para descansar. Poxa, eu não quero uma luz que me incomode. Na verdade, nenhum ambiente a gente quer uma luz que incomode, né? Se eu estiver deitado, eu vou olhar para cima, eu vou ver o quê? Um foco bem em cima de você. Então, você já risca isso. Coloca uma luz indireta, faz uma iluminação na cabeceira, usa os abajures, as arandelas laterais, tira esse ponto de cima da cama. Em cima da cama não é lugar de luz de foco, luz direta. Quem aqui já fez isso na cabeceira? Vamos ver. Mas o importante é assim, se você já errou, eu já errei, tá tudo bem. O importante é você aprender com os erros, adquirir conhecimento e não fazer mais isso. Em cima da minha cabeceira tem spot, eu nem acendo porque é ruim, tá vendo? Sandra também é minha aluna. Olha aí, eu tenho certeza que agora todos os meus alunos prestam muita atenção nesses detalhes. Esses detalhes que deixam o projeto mais elegante, refinado, mais glamuroso, mais bonito, mais confortável. Tudo que a gente quer num projeto de arquitetura e tal. Gente, se alguém tiver alguma receita para dor de garganta, por favor, me manda, tá? O 6º erro seria... Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Quem também quer mandar algum erro que acha que é um erro de projeto de iluminação? O 6º erro seria usar placa de LED em todos os ambientes. Nossa, acho que ontem eu falei um monte sobre placa de LED, que a gente pode mais. Na balada, a luz de foco ficava bem em nossa cabeça em frente ao espelho. Péssimo. Pois é, não faz sentido, porque o rosto tem cavidades. Então você cria mais sombras ainda, você não consegue enxergar, sabe, com clareza, homogeneidade. Olha a luz que eu tô aqui agora, é uma luz homogênea. Então eu fico inteira iluminada, né?
luz incidindo diretamente na fachada. Vou falar sobre isso também. Bom, ontem eu falei um monte sobre placa de LED e eu fiz uma referência que eu achei muito boa. Gente, para usar placa de LED, você não precisa fazer curso de iluminação, você não precisa assistir as minhas lives e você não precisa fazer master de iluminação. Para usar a placa de LED, qualquer pessoa usa. Por que que você tá colocando placa de LED nos ambientes? A gente pode mais. É a mesma coisa, você pinta todas as suas paredes de branco neve? Ou você usa um elefante, um ovelha, um papel picado, eu amo papel picado, uma cor azul, um verde clarinho, acinzentado, meia luz. Você não dá vida, você não dá cor para sua casa? É a mesma coisa com a iluminação. A gente não faz isso. Por quê? Colocar a placa de LED no ponto central, o cliente não precisa da gente. Ele faz isso sozinho, ele erra sozinho. Deixa ele errar sozinho. Aqui não, a gente faz o quê? Uma iluminação cenográfica, criando sensações, dando ordem de importância para as coisas, falando o que a gente quer que o cliente olhe primeiro ao entrar naquele ambiente, a gente valoriza o projeto e não desvaloriza. A gente cria sensações e experiências. Isso é um bom projeto de iluminação e não uma placa de LED no meio do ambiente. Então, assim, para com isso, corta isso, acabou, sabe? Porque é a mesma coisa. Quem aqui usa parede pintada de branco? A não ser que seja uma coisa muito específica. Mas você pega a chave da construtora e você fala assim, não, já tá pintado, vamos deixar assim. Claro que não! O cliente não precisa da gente para isso. O cliente não precisa da gente para pôr placa de LED, tá? Por isso que a gente tem que conceituar o projeto. Por isso que a gente tem que pensar nos efeitos de luz. Por isso que a gente tem que entender da luz e não da luminária. Quem aí concorda comigo? Não quero mais ver placa de LED em projeto nenhum. Vocês todo mundo que tá aqui tem o desejo de melhorar, de evoluir, de aprender mais. Então deixa isso de lado. Pelo amor de Deus, eu vou lançar o movimento Diga Não à Placa de LED. A placa de LED e a pintura branca das paredes. Evitar luz muito focada em superfícies mais brilhantes e espelhadas. Vou falar sobre isso também. Depois desse tapa, a gente tem que concordar, né? Mas foi com amor, vai, Fran, e com carinho. Gente, não faz sentido. Durmam com essa. Pra usar a placa de LED, não precisa de master de iluminação, fazer curso e assistir minhas lives, tá? Não precisa. Porque isso você faz sozinha. Isso o cliente faz sozinho. Você não precisa aprender da luz para fazer isso. Agora, para criar uma luz indireta numa marcenaria, para esconder uma fonte luminosa, para criar um efeito de luz e sombra, para deixar o ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, mais confortável, isso sim você precisa assistir as minhas lives e fazer o meu curso. Para isso sim, para evoluir o seu projeto, para iluminar o seu projeto, para deixar cada vez mais valorizado, mais gostoso, mais confortável, para dar essa experiência para o seu cliente, para se diferenciar do mercado de trabalho. Apenas 1% dos arquitetos entendem de iluminação. Você quer estar nesse grupo de 1% ou não? Porque a partir do momento que você entende de iluminação, você já se destaca do bolo, né? Você já se diferencia. Vamos para o próximo tópico. Alguém tem algum comentário para fazer? Diga não à placa de LED e à parede branca. Vamos lá, um outro ponto muito importante, ponto muito importante é que usar lâmpadas brancas, a gente tem sim que usar a temperatura correta para o lugar correto, para a atividade correta. Então, por exemplo, para um escritório onde a pessoa vai trabalhar o dia inteiro, vai lidar com papel, vai trabalhar muitas horas e tal, o melhor tipo é a luz neutra, tá? 4000. Apesar de que alguns escritórios estão muito criando o conceito de escritório casa, tipo Google, Facebook, Apple. Depois dá uma olhada em relação a isso.
Dá uma olhada nesses projetos para vocês conseguirem ver. Tem muito arquiteto, muito luminotécnico usando 3.000, que é o que eu faço no escritório como um todo, e apenas na área de trabalho 4.000, para você deixar a pessoa mais desperta, tá? E aí, usar lâmpada branca em ambientes sociais e ambientes que você vai permanecer depois das 18 horas da noite é errado. Por quê? A luz, ela impacta diretamente no funcionamento do nosso corpo. O nosso relógio biológico, que chama ciclo circadiano, foi feito para ser guiado pela luz do sol. Como que funcionava antigamente, né? Quando não tinha iluminação artificial. O sol nascia, a gente acordava, se preparava, tava lá despertando, o sol ficava a pino, meio-dia, que é quando os homens saíam para caçar, as mulheres iam fazer algum trabalho em casa, cuidar da plantação, ou seja, você precisava estar mais ativo, você precisava, jet lag social, exatamente, você precisava estar mais ativo, e você precisava ser mais produtivo, porque você ia fazer uma certa atividade. Só que esse período de luz branca, do luz do sol, ele não dura muito tempo. Ele fica ali do meio-dia até às 3 da tarde, que ele já tá na sua máxima intensidade e na sua máxima temperatura, a temperatura mais alta, mais branca. Depois o sol vai se pondo, que é quando a gente volta para casa, se vai se preparando para dormir, para começar esse ciclo de novo. Quando que o sol se põe? A partir das 5, 6 da tarde no máximo, que a luz começa a ficar mais amarelada, intensidade baixa e mais amarelada. Se a gente estende esse gráfico, que é o que acontece nas megalópolis, por isso que tem acontecido o jet lag social, o que é um termo que eu acho muito legal. O que acontece? A luz branca, ela manda uma mensagem para o nosso cérebro falando o quê? Olha, é dia, você tem que estar desperto, você tem que ser produtivo. Eu acho isso incrível, como a natureza é perfeita, né? E aí o que acontece? Corta a produção de melatonina. O que é a melatonina? É o hormônio do sono. Por isso que quando você vai deitar e você pega o seu celular, o smartphone, que ele emite uma luz branca e uma luz azul, você desperta. Por isso que agora os celulares, as operadoras e tal, criaram o quê? A função Night Shift, que deixa a tela amarela a partir de uma determinada hora. O meu é configurado a partir das 5h30 até as 7 da manhã. Gente, não é assim que tipo, você tem insônia, você nunca mais vai ter, porque tem outras coisas que envolvem uma pessoa que tem insônia também. Eu tinha insônia e eu descobri porque eu comia carne à noite, parei de comer carne total, impactava muito no meu corpo, muito hormônio e tal, né? Frango tem muito hormônio, enfim. Mas, isso a curto prazo, legal, você trabalhar até 8, 9 da noite numa luz branca. Mas e a longo prazo? O que isso vai causar no seu organismo, no seu corpo? Né? Então, usar lâmpadas brancas em quartos, salas, é totalmente errado. Porque são ambientes que a gente fica após o período, após as 8. São os ambientes de convívio familiar. Academia, eu prefiro luz neutra, porque a pessoa precisa estar ativa para praticar o exercício, né? Como que a gente conversa sobre as placas com os clientes? Explicando exatamente isso que eu expliquei, que não vai valorizar nada do projeto, toda essa argumentação que eu dei, então, e também é uma luz muito ruim, ela ofusca demais, ela não valoriza o projeto. Então, dando toda essa argumentação e explicando o porquê que placa de LED em sala, quarto, cozinha não é legal. No máximo em depósito. E olhe lá, tá? Tem um outro erro que eu também julgo ser... Gente, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Tá fazendo sentido pra vocês? Estão conseguindo virar a chave de algo? Se vocês não conversarem comigo, eu me sinto falando sozinha. Eu gosto dessa interação, gosto de conversar, gosto de saber e tal. Bom, o outro ponto que é muito importante é a questão usar só iluminação do teto e não usar o restante da casa, tudo que a gente tem à nossa disposição. Por que toda a iluminação tem que vir do teto? Por quê? Por que a iluminação só pode vir do teto? Por que você só pensa na luz vindo do teto? Você não pode usar as paredes, as marcenarias, luminária de piso,
A gente tem que pensar na iluminação como camadas. Então, a gente tem a luz do teto, tem a luz da marcenaria, tem a luz mais perto do nosso olhar. Então, a gente tem luminária de piso, abajures, arandelas nas paredes. A gente usa a arquitetura, a gente usa o que tem a nosso dispor. E tem um ponto que eu falei ontem também, que eu sempre falo e bato nessa tecla, porque eu não me conformo. É o seguinte: por que os arquitetos pensam na paginação de piso, mas não pensam nas paginações de tetos? Sendo que quando você entra no ambiente, o que fica mais evidente é o teto. Não faz sentido na minha cabeça. Claro, você tem que fazer uma paginação de piso, o quê? Evitar perda, não comprar material desnecessário, ver quanto de material você precisa. Mas o teto, se você enche de luminária, fica parecendo aquele céu estrelado, como diz a minha amiga Duda, a Duda Sena. Ela fala, Ni, não gosta de céu estrelado. Eu falo, pelo amor de Deus, eu também não. Então, quanto menos a gente tirar... quanto mais a gente tirar essa luz do teto e usar as paredes, usar as marcenarias, o projeto fica muito mais refinado, fica muito mais complexo, fica muito mais elegante, fica muito mais bonito. Tem um ponto que é uma curiosidade, eu vou contar pra vocês. O primeiro projeto de hotel que eu fiz, nossa, foi uma lástima. Eu fiz o projeto de hotel, coloquei luz no teto, um monte de efeitos, sangue iluminada, na época não tinha perfil, embutido, tudo no teto. Então criei várias cenas, nossa, tava achando o máximo, tô criando várias cenas pro hóspede, luz mais intimista, luz mais difusa, luz não sei o que, luz pra trabalhar, luz isso, luz daquilo. Nossa, gente, sério. Mas eu acho bom contar isso pra vocês. Por quê? Cheguei pra apresentar o projeto, cheia das referências, apresentação com 200 páginas, 200 slides, projeto super elaborado, circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apresentei. Aí o dono do hotel virou pra mim e falou assim, Nicole, tá ótimo, mas tá ótimo se fosse a minha casa. Pra um hotel isso não funciona. Aí eu fiz assim... Por quê? Gente, faltou o quê? Da minha parte, o erro foi meu, o estudo de caso, fazer um briefing bem feito. Em hotéis, eles não usam luminárias de teto. Você sabe por quê? Porque é muito mais caro você trazer uma infra até o teto do que para as paredes. Olha o percurso que isso faz. Então, você puxa uma fiação da tomada para arandela de cabeceira, sei lá, 1 metro de fiação, agora vai puxar isso pro teto. Quantos metros? 4, 5, 6? E ainda mais se forem quartos grandes, ou hotéis que têm um conceito de ter um custo-benefício muito bom, eles não querem ter esse investimento alto. E cada centavo conta. Então a gente tem que avaliar também quais são as expectativas e qual que é a intenção do cliente com aquele projeto. Qual que é a intenção? Bom, ele quer ganhar dinheiro, ele vai ter um investimento, mas ele também tem que ter o retorno. Tem que ter uma iluminação boa? Tem. Mas também tem que ser uma fácil manutenção. Em um quarto, você fala, ai, nossa, em um quarto, não sei o quê. Mas e os hotéis que tem 200, 300, 100 quartos? Você vai multiplicando isso, você vai vendo que realmente faz diferença no orçamento, tá? E sem contar que com as arandelas a gente acaba trabalhando com luz indireta, que é muito mais agradável e muito mais confortável. Por quê? A rede de hotéis quer o quê? Que você se sinta em casa, se sinta confortável, se sinta acolhido e volte para aquele hotel. Quem aí sabia essa questão dos hotéis? Aí depois, ele me explicou isso, tal, eu achei incrível, fiz um outro projeto, mais pé no chão, com efeitos muito legais também, usando o que eu tinha a meu dispor, então paredes, abajures, luminárias de piso, poucas luminárias de teto, então mais, por exemplo, no banheiro ou no closet, mas assim, bem poucas mesmo. E foi aprovado e ficou muito bom. Mas eu tive que passar por isso, né? Eu era nova, tava começando a projetar naquele momento e tal. E eu tive que passar por isso pra entender. Muito legal, né? Muito, muito, muito legal.
Eu gosto muito de saber essas curiosidades. Eu gosto de passar para vocês também, para vocês aprenderem e para vocês também usarem isso como exemplo para os clientes, né? Ah, às vezes você tem um cliente que vai fazer uma pousada. Você já vem com isso, o cliente vai falar: nossa, essa daí manja, hein? Essa daí manja. E aí ele vai amar, você vai se conectar com ele. Por quê? Quem faz hotéis e pousadas quer lucro, visa lucro. E a pessoa não tá errada, né? Gente, alguém tem perguntas? Alguém tem perguntas? Querem mandar perguntas? Tem um outro ponto também, mas que eu falei muito ontem, que é começar o projeto pensando na lâmpada e na luminária e não no conceito do projeto. Isso é um erro. E assim, o projeto ele fica muito mais complexo no sentido de qualidade. Quando você faz um conceito, quando você faz um croquis iluminado, quando você pensa na luz. Então, pensar na luminária e na lâmpada é um erro enorme, enorme. O seu projeto pode ser muito melhor se você mudar, se você usar essa metodologia que eu ensino, seguir esse passo a passo. Eu tenho certeza que o projeto fica melhor. Eu tenho certeza que você começa a abrir a sua cabeça para os efeitos. Ah, eu quero uma luz indireta na sala. Como? Não sei ainda. Eu vou pensar depois. Deixa eu terminar aqui meu conceito. Só sei que vai ter uma luz indireta. Se vai vir da parede, se vai vir da marcenaria, se vai vir do teto, se vai ser uma luminária de piso de luz indireta, isso a gente vai definir depois. Quando a gente for definir as luminárias e as lâmpadas. E isso é muito legal de fazer também. Eu gosto muito de fazer o croquis, eu gosto muito de fazer os projetos. Eu acho que isso agrega muito valor. E aí você mostra os croquis para os clientes também. Eles ficam super felizes de ver como que aquilo vai ficar iluminado, né? Então eu pego um papel cinza, por exemplo. Depois eu vou postar para vocês. A live não fica salva, tá, gente? Não vai ficar salva. Depois eu vou postar pra vocês um croquis iluminado. Como é legal. Eu gosto muito, muito, muito. Então, eu pego um papel cinza, pego o meu projeto do sketch, coloco na função sketch mesmo, que é tipo croquis, imprimo nesse papel cinza e começo a pintar. Isso é tão gostoso e te abre tanto a cabeça, porque você vê uma vista ali, ó, como que aquilo vai funcionar, aquela marcenaria, já tá pronto. Por que você não pode imprimir e iluminar? Usar sua canetinha amarela, usar seu marca-texto, já tá pronto. Você vai gastar o quê? 5, 10 minutos? Não, às vezes mais, 5, meia hora, sei lá, dependendo do tamanho do projeto. Mas isso vai te trazer um benefício tão grande, mas tão grande, que você não vai mais usar a placa de LED nos pontos centrais. Ai... Lia, depende quanto tempo demora para fazer um projeto de 250 metros quadrados. Nos meus dias inspirados, às vezes, a gente tem muito isso, né? Que às vezes tá travada, não consegue pensar nas soluções, não sabe muito o que fazer e tal. Nos meus dias inspirados, eu faço rápido, tipo 1 hora mais ou menos, 2 horas no máximo. Agora, quando o negócio não sai, porque todo mundo tem desses dias, né? Eu fico o dia inteiro com aquele projeto na minha mesa, até o momento que eu falo assim: bom, projeto, hoje não é seu dia, vou deixar você para amanhã e vou fazer outras coisas mais operacionais, responder e-mail e tal. Porque faz parte, né? Nem sempre a gente tá criativo, nem sempre a gente consegue pensar naquilo. Às vezes você tá cansado, não dormiu bem, tá com outras coisas na cabeça. Então depende muito, tá? Qual a distância mais indicada para colocar uma iluminação de bancada de cozinha? Bom, se for em cima da pia, da bancada, bem centralizado. E aí o que eu ensino no meu curso é fazer o estudo de angulação de lâmpadas, para você conseguir ter propriedade para falar: aqui eu vou colocar uma lâmpada de 15 graus, aqui vai ser uma de 10, aqui de 36. E você sabe o porquê. E você explica o porquê para o cliente. Porque a angulação... aliás, vai ter uma live sobre angulação. Eu amo esse tema, eu amo essa aula. Tem essa aula no meu curso também. É super fácil. Eu ensino... eu tenho um método para fazer essa questão da angulação muito fácil, que é através de desenho e tal, que eu aprendi com uma professora minha, a Cecília, que eu adoro ela. E é muito fácil, então eu uso isso nos meus projetos. Você pode fazer no AutoCAD, no SketchUp e tal, mas sempre centralizado, tá? Sempre pensar que você tem que centralizar a luz e que vai descer um foco ali, mas é muito importante
você conseguir fazer esse estudo de angulação, porque muda o jogo também. Já viu? Ó, esse aí é um outro erro. Você já viu um quadro grande com uma bolinha de luz pequena? Ou um quadro pequeno com uma bolinha de luz grande, focando? Isso daí é erro de estudo de angulação. É erro de angulação. É a pessoa que fala assim, tem um quadro, pega aí uma lâmpada de 60 graus, 36 graus e põe ali. Não, gente, não. Não pode ser assim. Você tem que calcular a distância, você tem que calcular a angulação, mas é muito fácil quando você faz através de desenho. Quem é que é meu aluno e já fez essa aula e pode me ajudar nessa? Falar que é fácil, que já fez, então. Pergunta perigosa, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo achou fácil pelos comentários que eu tive nas aulas e tal. Quem aí é meu aluno, já assistiu essa aula e gostou muito da metodologia e já está aplicando nos projetos? Pode, Anne, pode sim, pode usar, tudo isso vai depender do seu conceito. Qual é o seu conceito? Você quer um lavabo mais cênico, mais intimista, com foco só em cima da cuba, que destaca essa cuba porque ela é o protagonista desse banheiro? Ou você quer uma luz indireta? A Ione, adorei, fácil, a Ione é minha aluna. Gente, eu conheço todos os meus alunos, é incrível. E a minha memória para isso é boa, para datas é horrível, mas para saber dos meus alunos, nome dos meus clientes. Se vier um cliente de 15 anos atrás, 15 anos não tô exagerando. Se vier um cliente de 10 anos atrás, eu vou saber o nome da esposa, do filho, do cachorro, o que a gente fez no projeto. Jéssica, cheguei, mas ainda não deu tempo de aplicar. Então, bora aplicar. A nova tour, a sua didática é ótima, então deve ser fácil de aprender. Super fácil, Ana Paula, porque eu mostro, espelho a tela, mostro como tem que fazer, tipo, coisa rápida. Eu sou uma pessoa muito prática, então, tipo, eu gosto de coisa prática. Não me vem com uma conta desse tamanho, porque eu não vou fazer, sabe? Não vou fazer. Vai ter uma live sobre iluminação em laje, tá? Que, aliás, é um dos projetos que eu mais gosto de fazer. Gosto muito de projeto em laje. Aliás, hoje eu tive uma reunião com a Duda, que eu tô fazendo a casa dela, a Duda Sena, e a casa dela vai ser em laje. Vai ficar muito legal. Eu gosto muito. Vai ter uma live, sim. A Carol perguntou quando sai a turma do curso. Agora no final de janeiro. Quem quiser se inscrever na lista de espera, vai na minha bio, lá tem o link, já se inscreve, coloca o seu e-mail para receber todas as novidades, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Os tópicos que eu queria passar são esses. Eu vou mandar esses tópicos no canal do Telegram, aquele aplicativo ao lado que não pode ser nomeado. Eu também adoro laje, Fran, adoro. E é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que valorizar a nossa arquitetura. Poxa, você tem uma laje nervurada incrível, você vai esconder? Por quê? Não, vamos mostrar. Você tem um pilar no meio da sala, você vai esconder? Não, vamos assumir, vamos mostrar, ele tá ali. Ele tem que estar ali por algum motivo. Eu tenho uma teoria que eu sempre aplico isso aos meus projetos. A gente só está onde a gente tem que estar. Então, se você está aqui hoje, é porque você tinha que ver essa live. Se você não viu ontem, talvez você não tinha que ver, mas você pode se programar para ver as próximas. Então, você pode dar uma ajudinha no universo também. A gente só está aonde a gente tem que estar. Então, o pilar, ele tá ali porque ele tem que estar ali. Ele tem que estruturar o prédio, ele tem que fazer parte do projeto. Por que a gente vai esconder algo que faz parte? É tipo assim, né? Tipo cicatriz. Se tem uma cicatriz, faz parte da sua história. Antes eu ficava assim, nossa, eu tenho uma cicatriz no joelho. Eu tenho uma cicatriz na mão, olha, eu tenho uma cicatriz grande. Gente, faz parte da minha história. É isso, eu sou assim. Comecei a reflexão, né? Maravilhoso, Sandra, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ilumina essa laje, usa ela como rebatedor, deixa ela em evidência, vai ficar incrível. Eu vou postar na live de laje, eu vou mostrar alguns exemplos e algumas fotos de projetos em laje e vou mostrar soluções, porque não é para usar trilho. Claro, você pode usar trilho? Pode, mas não tem só essa opção. Então a gente não pode ter crenças limitantes. Na iluminação não existe regra. Não existe, qual que é a melhor iluminação para o banheiro? Não sei.
como que é seu banheiro, qual que vai ser o uso dele, é lavabo ou é banheiro de dia a dia, quais são as cores, qual que é o conceito que você quer dar, qual que é a percepção que você quer que a pessoa tenha, o que você quer iluminar, como você quer iluminar, são as duas perguntas que eu sempre falo pra gente ter em mente, né? Então, não existe a melhor iluminação, existe a melhor iluminação para aquele ambiente, para aquele projeto. Mas nem sempre o melhor para mim vai ser o melhor para você. Nick, como disfarça o ponto de piso que iluminará uma parede pé direito duplo com revestimento? A fonte luminosa. Eu colocaria uma grade para esconder o foco de luz, para não ficar ofuscando, ou uma pestaninha, ou um filtro colmeia, que é muito bom porque ele deixa o embutido de piso mais menos desconfortável e com um ofuscamento muito menor. É uma colmeia mesmo, sabe? Assim, colmeia. E aí tem uns filtros redondinhos que você coloca nos embutidos. Pessoal, muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A live de hoje foi incrível. Pra variar, eu falei sem parar, né? Quem já me conhece, quem me acompanha, tá super acostumado. Por favor, quem quiser, o link do meu curso que vai abrir no final do mês está na minha bio. Então já faz o cadastro ali. Já entra na lista de espera, porque a gente abre uma turma pequena, porque eu faço o acompanhamento do curso, o acompanhamento de perto com os alunos. E esse curso vai estar muito legal, vai ter muita novidade. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, gostei muito dessa interação. Amanhã tem live de novo, deixa eu ver qual vai ser o tema, para eu já falar para vocês. Não lembro de cabeça, confesso. Afinal, é luz branca ou luz amarela? Esse vai ser o tema. Em qual ambiente você deve usar luz branca ou luz amarela? A gente vai falar uma live inteira sobre luz branca e amarela. Então já tragam todas as dúvidas, já tragam também as perguntas, já pensem em cases de projetos de vocês, em erros, em acertos. Muito obrigada, um beijo para todo mundo, boa noite.